Olá, sou a professora Nerci Maria Rezende, sou professora do curso de Pedagogia da Faculdade TOP, trabalho com a disciplina Educação e Direitos Humanos. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa terceira aula e hoje nós vamos discutir direitos humanos no Brasil e na América Latina. Nós vamos falar da nossa realidade de ontem e trazer para uma reflexão de como está nos dias de hoje. Nós podemos afirmar que a chegada dos direitos humanos aqui no Brasil e na América Latina se deu de uma forma tardia. Isso porque as pessoas que naquele momento eram consideradas cidadãos, eles vieram, foi uma construção social que veio de fora para dentro, eles vieram não como pessoas que iriam ajudar a estabelecer a cidadania aqui, mas sim garantir os seus privilégios. Então, a chegada do nome Direitos Humanos aqui no Brasil, ela demorou um pouquinho para ser construída e nós vamos discutir isso na aula de hoje. A sociedade que vivia aqui eram basicamente colonizadores, índios e depois os negros. Alguns desses colonizadores, inclusive, também não eram pessoas de direito, porque naquele momento no Brasil, pessoas de direito tinham que ter não só poder, mas também tinha que ter condições econômicas, inclusive para votar no nosso país, exigia-se um certo valor econômico que você comprovasse que tinha. A sociedade dessas pessoas aristocratas era uma sociedade de pessoas com dinheiro e influência. E eles eram senhores de privilégios e não senhores que ajudavam as pessoas a conquistar ou a ter privilégios. Mas eles tinham uma cultura de usar dos seus privilégios para ampliá-los. Os índios e os escravos que aqui viviam, eles não eram pessoas de direito e inclusive eram considerados pessoas sem alma. E por ser considerado pessoas sem alma, eles poderiam ficar à mercê do domínio dos colonizadores. Dessa forma, nessa sociedade, elas garantiam não só uma negação de direito, mas também eles adquiriam o direito de cercear essas outras pessoas de direitos e permitiam a si mesmo construir senzalas, as torturar e a julgar, condenar e até matar as outras pessoas que se levantassem ou que eles considerassem como um perigo. Esses senhores, eles se amparavam na sua relação com a coroa e no seu poder financeiro para negar direitos e criar leis em favor de si próprios. Todas as lutas que eles travaram no início da colonização aqui, nenhuma foi voltada para ampliar direito das pessoas, mas sim ampliar os seus próprios direitos. Vale lembrar que até o voto deles era um voto para quem tinha uma certa condição econômica e o restante ficava excluído. As primeiras revoltas que veio dos povos esquecidos, dos povos abandonados de direito, elas vieram não para garantir bens, mas para garantir os direitos básicos, direitos mínimos. Então, que era o direito de viver, como foi a luta a revolta, ou a guerra de Canudo, de Contestados ou dos muques no Rio Grande, foram as lutas para ter um espaço para morar, um espaço para viver com a sua família. O registro aqui dessas lutas é colocado como rebelião. Quer dizer, são pessoas que tinham que ser oprimidas porque se rebelaram, porque queriam ter o mínimo de direito de moral, direito de viver. Então, essa busca de direito no Brasil, por salário, por emprego, por coisas melhores, saúde, educação, são coisas bem recentes. Aqui na América Latina e em especial no Brasil. O próprio povo, eles costumam fazer duras críticas a quem luta por isso. É uma coisa assim muito estranha, pelo menos para mim como educadora, ver que as pessoas reclamam de quem luta para ter o básico, para ter o mínimo. Então, por que isso acontece? Nós podemos dizer que são vários os fatores. Dentre eles, o Estado. O Estado ele é opressor e ele cria
uma visão de que quem quer moradia, quem quer casa, quem quer saúde, quem quer emprego, quem quer educação, está fazendo arruaça. E ele tem leis que reprime as pessoas de lutar pelo... Eu considero isso básico. Eu não sei como é que vocês estão encarando essa minha fala, mas isso é o básico. Você tem onde morar, você tem onde comer, você tem onde dormir, você tem um emprego para trabalhar, você ter saúde, você ter educação. Então isso é considerado até como uma coisa criminosa. Então o Estado vai lá e reprime. A polícia, ela é vista aqui no nosso país como uma aliada na repressão quanto à luta por direitos, e deveria ser o contrário, né? Mas vamos deixar isso para um outro momento. Então, um outro fator que pesa é a falta de consciência. Falta muito de consciência para o nosso povo. E a gente costuma dizer que a consciência está atrelada a um processo de evolução, a um processo de construção histórica. Então não se dá de um dia para o outro. Então o nosso povo ele não foi muito educado nesse processo de formação da consciência. Talvez justamente por ter sido negligenciado esse aspecto que é a educação. Então toda a questão social no Brasil vira um caso de polícia. A sociedade, ela reclama, né, ou ela clama por direito desde sempre, só que não chama isso de direitos humanos. Nossa sociedade chama de direito básico, né? Aqui no Brasil, os direitos humanos, eles só passaram a entrar como direitos humanos de fato, no papel, anotado e registrado, a partir de 1945, né? Ou seja, a partir da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil se sente obrigado a assinar tratados com a Europa, com a Ásia, com a América, com outros continentes, né? Com a África, tudo. Ele se sente pressionado a utilizar esse termo direitos humanos. Então, aqui no Brasil, só dura de 45 a 64 essa construção de direitos, essa construção de todos no processo de cidadania, e durou muito pouco. Pós 64, não só aqui no Brasil, mas na América Latina, nós enfrentamos um processo de ditadura militar, onde se era permitido prender, torturar, exilar e até matar. Alguns países como o Chile, Uruguai e Argentina foram milhares de pessoas mortas, e isso fez com que as pessoas se indignassem e criassem movimento como o das mães, das avós, para enterrar, para lutar, para buscar, para ser punido, inclusive as pessoas que tiraram os direitos, inclusive os direitos à vida. Aqui no Brasil, só após a abertura é que nós tivemos um pouco de debate, né, abertura política, e uma luta para o voto, para a reunião, para a organização de nossa sociedade de novo, para voltar a participar. Então, só após a Constituição de 1988, voltamos a discutir o papel de todos nós no exercício da cidadania, de 88 para cá, pouco tempo. Um dos fatores que mais ajudou o povo a unir foi a péssima condição econômica do país. Então, se nós tínhamos uma péssima educação, uma péssima saúde, uma péssima geração de renda, um péssimo número de emprego, então essa péssima condição fez com que aqui no Brasil nós nos uníssemos e fôssemos buscar construir movimentos em prol de melhoria desses setores, melhoria desses pontos, desses aspectos em nossa vida. Aqui no Brasil nós criamos movimento para vários setores considerados injustos, abandonados, mas estamos só engatinhando ainda, né? Nós precisamos lutar ainda mais para termos direito à moradia, direito a emprego, direito à terra, direito à saúde, à alimentação e inclusive à inclusão. Porque são lutas do nosso cotidiano, são lutas que fazem parte de nossa vida. Mas o que importa é que nós precisamos aprender a respeitar os que já estão lutando e crescermos nas nossas diferenças, somando nas lutas. E a educação? Qual o papel da educação nessas lutas? O que a educação pode contribuir? Como é que ela entra nessa história? Por que nós somos tão frágeis na questão de termos coragem de lutar pelos nossos direitos? Qual é o papel, né? Qual é o papel dos gestores nesse processo de educação, de formação para a cidadania? Qual é o papel dos professores? Nós vamos descobrir isso em outras aulas, mas penso que muitos de vocês aqui já perceberam que nós temos muito a fazer.
muito mesmo. A nossa história está carente de educação, carente de formação cidadã. Então, nós vamos ler um texto, é o texto número 3, ele já se encontra disponível na nossa plataforma, no item apostila. Boa leitura para todos e até a nossa próxima aula.